Meu querido irmão e minha irmã, que a graça e a maravilhosa paz de Cristo esteja contigo em mais essa noite, essa quarta-feira que nós vamos nos reunir para completar então essa primeira etapa, essa primeira jornada dos nossos estudos bíblicos em janeiro, onde falamos sobre o manual de missões, que é o livro de Atos. Eu quero te convidar então, sem mais delongas, para que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, de repente, quem sabe, como o nosso diácono João costuma mencionar, até mesmo no trânsito para casa, no ônibus, aonde quer que você esteja, não importa, o importante é que você dedicou esse tempo de qualidade para aprender da palavra de Deus e nos acompanhar aqui nessa jornada de estudos sobre o dever missionário da igreja. Então eu quero te convidar para que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, e nós vamos ler dos versos de 23 até 28, e diz assim a palavra de Deus: E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, esse texto, meus irmãos, fala exatamente aqui no contexto onde Paulo e Barnabé, após terem passado por Icônio, após terem curado um coxo na cidade de Listra e passado em alguns locais, especialmente em Antioquia, onde encontraram um importante refúgio naquele momento, eles então partem dali para diversas cidades daquele contingente de populações que ainda não tinham recebido a Cristo no primeiro século, sendo então grandes contribuidores desse avanço missionário da igreja primitiva. Digo em respeito a Paulo e a Barnabé, como também Silas, Marcos e tantos outros que contribuíram, Priscila, Áquila e assim sucessivamente. Na semana que passou, e esta vem a ser a última lição deste tema, Atos, o manual de missões da igreja, para que então na próxima quarta, no dia 8 de fevereiro, começaremos então um novo tema, que vem a ser o significado do Pentecostes. Vamos abordar então durante o mês de fevereiro este outro tema. E encerrando hoje então, nós estávamos a dizer na semana passada sobre a importância do manual. Fazendo uma breve recapitulação aqui, nós começamos falando na primeira semana de janeiro sobre o aspecto, a essência do que vem a ser um manual, não é? Com recomendações técnicas, com garantia de fábrica. Fizemos esse paralelo com o manual do fabricante relacionado a produtos que você consome, compra no seu dia a dia, para tratarmos então também dessa importante visão que nós podemos ter nesse símbolo que é o manual com respeito ao livro de Atos, porque ele nos fornece exatamente recomendações técnicas, nos fornece a maneira correta de desenvolver missões e nos aponta também para a garantia dessa missão, que é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, o selo da promessa na vida de todo crente e de toda crente. Então, nesta primeira semana falamos sobre o propósito do manual. Na segunda semana de janeiro falamos sobre o propósito do manual e mostramos ali que o manual ele vai se propor a nos mostrar como deve ser levada a obra de Deus de maneira a apresentar a salvação a todos os povos. Falamos ali de diferentes seções no próprio livro de Atos, que é esse nosso manual, onde se abordam fases de estabelecimento missionário, expansões para regiões. Falamos ali do aspecto da visão do contexto da missão, que deve ser ampliada, e assim sucessivamente.
E na semana passada falamos então sobre a importância do manual. Falamos sobre a visão que John Stott tem a respeito do livro de Atos, para dizer que ele é importante por causa dos seus registros históricos, não é? Das mãos de Lucas, que escreveu não somente o livro de Atos, como também o Evangelho, e os endereçou a Teófilo, que posteriormente o emancipa ou o compartilha para toda a igreja nos seus primeiros dias. E também John Stott ressalta que, além da historicidade do livro de Atos, que traz uma importância muito maior ainda para este manual, ele fala também da inspiração contemporânea que o livro de Atos tem para as nossas vidas. A igreja, certamente, meus irmãos, ela pode até hoje delimitar-se e crescer focada no que o livro de Atos ensina, mas não somente nele, como também de todos os livros que a palavra de Deus contém. Os seus 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, para então completar a revelação escrita de Deus, a revelação especial de Deus. E é com ela que nós temos então, e muito especialmente no livro de Atos, um manual, um direcionamento para o viver missionário da igreja, como ela deve se comportar, tendo em vista esta boa nova que se chegou a nós, de que Cristo salva o pecador e que morreu e ressuscitou para cumprir a vontade de Deus e assim se fazer justiça em nosso lugar. Essa notícia precisa ser repassada, ela não pode ser guardada como segredo, muito pelo contrário, ela precisa ser irradiada, ela precisa ser transmitida, ela precisa ser partilhada no nosso caminho, na nossa vida. Então, recapitulando muito rapidamente, na semana passada, sobre a importância desse manual, tendo em vista a historicidade, tendo em vista a inspiração contemporânea, nós falamos que a obra missionária ela é produzida, motivada e dirigida e capacitada por Deus através do Espírito Santo, conforme o texto lá de Atos 1:8, quando é dito de Jesus para os seus discípulos o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Falamos também que a responsabilidade missionária é de cada crente, pois cada indivíduo é uma testemunha de Jesus Cristo. Quando nós somos salvos, nós somos também convocados a esta responsabilidade, que é testemunhar de Cristo. E isto significa dizer que precisamos transmitir com a veracidade do que vimos, ouvimos e sentimos após a nossa transformação com Cristo, não é, ao nosso lado, transmitir esta beleza, transformação e os eventos que circundaram esse acontecimento para todos aqueles que partilham da nossa convivência. Isso significa dizer, então, que vamos testemunhar. A gente liga muitas vezes a palavra testemunho com um aspecto espiritual, mas também é uma responsabilidade de cada crente, como vimos na semana passada. Vimos também na semana passada que a visão missionária deve ser ampla, né? Tá lá no texto de Atos 1:8 também: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, então aí você tem a perspectiva de uma cidade, como em toda a Judéia, olha a perspectiva da região, e Samaria, e aí você já tem um aspecto interestadual, como se fosse mais ou menos assim, ou internacional até, quem sabe, né? Porque era como se fosse praticamente um outro país, a região das tribos do norte, né? Após a divisão das 12 tribos, e ficou então ali como Samaria, que era a tribo do norte, o reino do norte. E aí ele fala Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a visão ela precisa ser uma visão de missão, que a igreja compreenda a cidade, compreenda o estado, compreenda o país e o mundo inteiro, pelo próprio Senhor Jesus especificar essa amplitude no texto de Atos 1:8, quando ele fala até os confins da terra. Então isso significa que não apenas no nosso âmbito local, a igreja e cada crente não tem essa responsabilidade missionária não apenas no seu estado, mas é uma responsabilidade, é uma missão que vai abranger necessariamente esse contexto mais amplo, que é do mundo inteiro. Também vimos na semana passada que a pregação da palavra é o meio
escolhido e determinado por Deus para produzir fé no coração do incrédulo. E para isto nós nos socorremos do texto lá de Atos capítulo 2, verso 37, quando é dito: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Então, também mencionamos aqui o texto lá de Atos, no capítulo 16, de 11 a 15, quando Paulo está ali na cidade de Troade, segue para a Samotrace e depois para a Macedônia, quando chega em Filipos e prega a palavra para algumas mulheres que estavam ali junto ao rio. A partir do verso 13 você observa isso, e tinha um local de oração, e algumas mulheres, dentre elas Lídia, tem o seu coração aberto pelo Espírito Santo, está lá o verso 14, dizendo assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Isso significa dizer, meus irmãos, que Deus ele elegeu um meio para que seja transmitida a fé, ou produzida a fé no coração daqueles que ainda não creem no Senhor, ou que são incrédulos. A exemplo de Lídia, lá à beira do rio em Filipos. E é nesta a atitude da pregação é que o Senhor então produz a fé, abrindo o coração de Lídia para que ela atendesse ao que Paulo ensinava ali naquele lugar. E a igreja de Filipos começa inclusive na casa desta irmã da Lídia. Então, quando nós olhamos aqui para a pregação, você observa que muitas comunidades cristãs na atualidade têm negligenciado em diferentes graus esta importante missão, esta importante tarefa da igreja, que é pregar o evangelho. Muitos têm dado valor à música, muitos têm dado valor à arte, à estrutura tecnológica, também aos prédios, aos templos, e muitas vezes tem se negligenciado, infelizmente, para o nosso lamento, o investimento na pregação do evangelho, a capacitação da liderança, dos pastores, dos presbíteros, dos evangelistas, de todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, desenvolvem o seu chamado voltado à pregação do evangelho. Então esses foram os 4 pontos que nós vimos na semana passada, destacando a importância do manual. E hoje nós vamos encerrar falando dessa importância do manual com mais 4 pontos. O primeiro deles ressalta o seguinte: é que a igreja local deve coordenar o trabalho missionário, recrutando, treinando, enviando, sustentando e recebendo relatórios dos missionários. No texto que nós lemos inicialmente, lá em Atos 14, 27, que eu queria ler de novo com você, Atos 14, 27, é dito assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Lá em Atos 15, de 3 até 4, também observamos o seguinte: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, olha só, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Também no texto de Atos 21, versos 17 a 19, Atos capítulo 21, versos 17 a 19, se registra o seguinte: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus lhe fizera entre os gentios por seu ministério. Então, muitas pessoas questionam o porquê da igreja presbiteriana ser uma igreja extremamente burocrática, organizada, onde as reuniões da mocidade, da SAF, elas são sempre registradas em atas, não é? Em memórias que são certamente registros para a posteridade, para que se conheça o que tem sido feito naquela igreja através daquela força de integração que é voltada à expansão do reino de Deus.
Então, veja que a igreja primitiva ela não estava apenas interessada em cumprir a obra de Deus e pronto. Ela tinha também esse interesse em relatar o que ela vinha fazendo. Isso você vê no exemplo de Paulo e de outros também discípulos e apóstolos quando encontravam com outros irmãos em outras localidades. Interessante que você observa aí como eles têm esse interesse. E esse interesse de relatar, ela está diretamente ligado com a coordenação da igreja local de todo esse trabalho missionário. Porque a igreja ela vai recrutar, ela vai treinar essas pessoas que vão se apresentar para serem missionários, ela vai enviar, como foi feito aqui com Paulo, com Silas, com Barnabé e com tantos outros, ela vai sustentar, isso é importante também, e aqui não se fala só do sustento material, mas também do sustento espiritual, com orações, com aconselhamento, com abrigo, né, nos seus lares, com palavras de encorajamento e tantas outras situações que configuram esse suporte espiritual de que os missionários tanto precisam, não é? E também receber estes relatórios. Quando a igreja recebe o relatório do seu missionário, e não pense você que esse missionário aqui é uma pessoa distante da tua realidade. O missionário que nós estamos falando aqui, durante todo o avanço dessa nossa primeira lição, somos todos nós. Todos nós temos essa responsabilidade de sermos missionários, de sermos proclamadores do Evangelho. E para isso precisamos prestar esses relatórios, precisamos ser enviados, sustentados, recrutados, treinados pela igreja local. É uma tarefa da igreja local promover este atendimento cada vez mais especializado, visando dar o melhor que nós temos na disposição do reino de Deus. Seria muito fácil, meus irmãos, nós pegarmos qualquer pessoa que tenha um pouco mais de facilidade com o trato das palavras e encarregá-la de uma missão que requer muito mais do que conhecimento, requer um chamado, requer vocação, requer vida espiritual condigna com esta vocação, requer também renúncia, requer abnegação e tantos outros predicados que poderíamos ficar aqui uma tarde inteira citando para os irmãos. Mas a verdade, irmãos, que não só de conhecimento se prepara um missionário, mas também avaliando e fornecendo a ele a experiência e a experimentação necessária para cumprir o ID, para cumprir este chamado que o Senhor tem nos dado. Por isso, eu aproveito a minha própria experiência para trazer aos irmãos que qualquer candidato ao ministério, quando se apresenta ao presbitério para ser um ministro do Evangelho, como eu estou nesse processo, como seminarista, ele precisa passar por um tempo, por uma tutoria com um pastor que já seja de preferência experiente, como é o caso do nosso pastor que tem nos acompanhado. E isso nos fornece uma bagagem, toda uma experiência que nos alça a outras possibilidades de enxergarmos aquilo que a nossa juventude ainda não consegue alcançar. E aí, por isso, a importância desse treinamento, dessa capacitação, e que, na verdade, ela também é radicada para os outros setores da igreja. Não somente o candidato ao ministério vai passar e vai perceber essa assistência especializada, também os crentes que, porventura, revelam no seu coração um chamado para o campo missionário, têm na igreja presbiteriana a assistência de institutos bíblicos, de institutos de formação, de centro de formação de obreiros, para que também tenham esse acompanhamento, esse recrutamento e essa preparação para que cheguem de maneira aprovada nos campos para os quais o Senhor haverá de lhes enviar. Então a igreja local precisa coordenar isso. Muitas vezes a gente tem uma tendência, meus irmãos, de colocar a culpa na denominação, porque a igreja não investe em missões, porque a igreja não tem se voltado para essa necessidade de expansão do reino de Deus entre os ribeirinhos, entre os quilombolas, entre as populações mais vulneráveis. Mas o fato, meus irmãos, é que a igreja local precisa se incumbir desta responsabilidade e não transferir a sua missão para outros.
É importante que a igreja saiba que, apesar das suas limitações, ela tem uma importante missão nas suas mãos e com muito potencial. E esse potencial, o primeiro, é o potencial da obra de Deus que tem sido feita, porque com ele podemos confiar que a sua obra nunca será em vão. Por isso, quando o Senhor levanta homens e mulheres, ele os capacita também para que cumpram e atendam ao seu chamado. É uma tarefa da igreja local. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos ainda que o manual é importante à medida em que o método utilizado pela igreja primitiva para expandir-se no contexto missionário era de organizar igrejas locais. A igreja pregava e reunia-se diariamente com os convertidos em igrejas locais, que naquele tempo, no primeiro século, era na casa dos irmãos. Então, somente a partir do quarto século, no ano 319 e em diante, a partir da conversão de Constantino, imperador romano, é que a figura dos templos vai começar a se relacionar com a vida do cristianismo, do movimento de Jesus, quando até então a informalidade e essa simplicidade da reunião nos lares era a grande marca da igreja. O que isso significa? Que os templos hoje são imprestáveis? Não, muito pelo contrário. Nós daremos o uso e a sacralidade correta e bíblica aos locais de acordo com a fé que nós professamos. Então o templo ele pode sim ser visto de maneira equivocada, como muitos crentes andam ainda pensando que é a casa de Deus, como falamos domingo na nossa escola bíblica dominical, ou muitos pensando também que o templo é um local mais especial do que o meu quarto de oração, do que o meu carro quando eu estou ali em meditação com o Senhor, ouvindo a palavra, quem sabe num áudio, ou então através de um vídeo, e assim sucessivamente, porque na verdade, lá em João 4, quando Jesus se reúne com a mulher samaritana à beira do poço, em Samaria, ele diz categoricamente àquela mulher que o Senhor não habita em templos humanos, porque ele é espírito. Também isso é replicado lá em Atos capítulo 7, por Estevão, quando está diante do Sinédrio, e diz àqueles membros do Sinédrio, quando estava sendo acusado de atentar contra o Senhor, quando na verdade o que ele fazia era pregar o evangelho com intrepidez e operar sinais e milagres a partir do Espírito Santo. Então, o método utilizado, precisamos sempre lembrar, na igreja primitiva, era a organização e o fortalecimento de igrejas locais, de comunidades locais, porque estas comunidades elas vão ser multiplicadoras do reino, do discipulado, do acompanhamento que se leva a cabo em cada uma dessas igrejas. Então as igrejas elas não podem ser pensadas como filiais, como no ponto de vista empresarial se é muito tratado, mas ela precisa ser sempre observada e vista no contexto de uma agência. Ela precisa ser observada e vista no contexto de uma base. São palavras e expressões que nos vão remontar muito mais para o contexto da eclesiologia, para o contexto da vida espiritual da igreja, muito mais do que hoje tem se visto como sede ou então filiais, que são contextos do direito empresarial, por exemplo, ou da constituição jurídica de uma empresa e que nada tem a ver ou nada se comunica com os princípios essenciais de uma igreja. Lá em Atos 14, 23, esse mesmo texto que nós lemos lá em Atos 14, é falado sobre esse contexto da organização das igrejas locais. Veja como é dito aí na palavra de Deus, Atos 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja, a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Portanto, no texto base que lemos hoje, observamos que essa era uma prática comum e muito exitosa e proveitosa na igreja primitiva, porque ela, então, por onde ia, e de acordo com as conversões iam se dando naturalmente pelo agir do Espírito Santo no meio daqueles irmãos, então também se organizavam as lideranças, começando pelos presbíteros, e então também se estabeleciam ali igrejas locais, encomendando aqueles irmãos ao Senhor, não apenas pelos cargos ou pelas pretensões administrativas que certamente se apresentariam no futuro,
A igreja ela vai crescer, ela vai também ter os seus problemas e precisará lidar com eles a partir de uma liderança. Mas, sobretudo, e aqui o texto deixa muito claro, no temor do Senhor. Por isso encomendavam-se, no caso aqui os apóstolos, Paulo, Barnabé, iam então encomendando aqueles irmãos ao Senhor. Então, recapitulando, a igreja local deve coordenar o trabalho missionário. O método utilizado pela igreja primitiva era expandir-se organizando igrejas. E em terceiro lugar, a obra missionária é a tarefa mais importante da igreja. Por isso, nós devemos dar toda a nossa nosso tempo, todo o nosso labor no reino de Deus para expandir, para cumprir essa obra missionária, não é? Por isso devemos dar também para esta obra missionária o que nós temos de melhor, os melhores obreiros, os maiores recursos e o melhor de nós mesmos. Veja lá sobre os melhores obreiros, está lá em Atos, no capítulo 13, verso número 2. Em Atos 13, 2 é dito o seguinte: por que são os melhores obreiros? Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E você sabe então que Barnabé e Saulo eram um dos mais capacitados irmãos ali naqueles dias. Especialmente Saulo, que tinha uma preparação pretérita à sua conversão, que manuseava a lei como poucos dentro do judaísmo. E quando ele se converte lá no caminho de Damasco, em Atos 9, ele então traz consigo toda essa carreira de preparação e que certamente não foi em vão, porque Deus usou ele para ser um grande doutrinador do Novo Testamento. Então, foi um dos melhores, quem sabe alguns se arriscam ainda a dizer que foi o maior, depois de Cristo, líder do cristianismo no Ocidente. Então observamos, meus irmãos, que o melhor precisa ser dado, mas não era só o melhor de intelecto, que representado aqui em Saulo, também o melhor de humildade, o melhor de caráter, que era Barnabé. Barnabé era até chamado como José das Consolações, era um outro nome associado à sua pessoa, no contexto ali dessa tradução do grego de seu nome. E interessante que Barnabé era um ajudador. Você observa desde o capítulo 9 de Atos, também em outros textos, até antes, já quando ele vende seus bens e doa para os pobres. Então ele tinha um grande engajamento com a fé cristã e foi um grande colaborador, era um grande homem de Deus. E por isso, então, você observa que o melhor obreiro precisa ser destacado para a obra missionária, não é? E aqueles que eventualmente não atendem a esses requisitos precisam e devem ser capacitados para que evoluam na sua trajetória de maneira também a servir a causa missionária. Também os maiores recursos são deslocados pelo testemunho bíblico para missões. Está lá em Atos capítulo 20, verso 35. Atos capítulo 20, verso de número 35, quando é registrado aí o seguinte, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse registro é quando Paulo fala em Mileto para os presbíteros na cidade de Éfeso. Então ele mostra claramente aí a importância da doação de recursos do melhor que nós temos para investimento na obra. O investimento que uma igreja faz para a plantação de uma igreja, de um ponto de pregação, como nós estamos projetando para esse ano de 2023, em nome de Jesus. O investimento que a igreja faz na capacitação teológica dos seus líderes nunca é dinheiro gasto, mas investido no reino, porque estes homens, essas mulheres, estes projetos que são financiados com o seu dízimo, com a sua oferta, redundarão na expansão do reino de Deus. E com isso, meus irmãos, você não pense que é um dinheiro que está saindo do seu bolso para sustentar ministros, para sustentar secamente a vida de obreiros, mas para dar continuidade ao projeto de expansão do reino de Deus na terra. Precisamos ter sempre isso em mente, porque também nos ajuda a entender
que quando nós dizimamos, quando nós ofertamos na casa de Deus, nós estamos sendo peças-chave para o crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus. Com pouca contribuição, meus irmãos, é feito o que o Senhor, com a sua misericórdia, nos permite fazer. Com maior contribuição, muito mais poderá ser feito. Imagine você se 100% dos membros da nossa igreja fossem dizimistas fiéis. O quanto nós poderíamos já ter avançado nesses anos. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ainda há tempo para, se você eventualmente não contribui no reino de Deus, seja um fiel contribuinte, para que então o reino de Deus se expanda com tranquilidade, possa investir esse dinheiro não para enriquecer o pastor ou os presbíteros ou a liderança da igreja, muito pelo contrário. Nunca tem esse pensamento pequeno, embora existam igrejas que não sejam sérias, que sejam igrejas que não investem, não têm transparência na aplicação dos seus recursos. Nós, enquanto igreja presbiteriana, reformada, conservadora e tradicional, levamos muito a sério o trato da arrecadação da igreja. Por isso, nós também investimos 51% da nossa arrecadação nacional, enquanto igreja presbiteriana do Brasil, em missões, por entender a importância das missões. Em último lugar, meus irmãos, para nós encerrarmos, vemos que além de a obra missionária ser a tarefa mais importante da igreja, a oração era o segredo espiritual que alimentava a comunhão espiritual da igreja primitiva com Deus e consigo mesma. A igreja, nos primeiros dias, vivia em oração, debaixo de oração, buscando a Deus em oração, em tempo e fora de tempo. E isso era uma herança do próprio judaísmo, à medida em que o judeu guardava-se, especialmente aqueles mais rigorosos, em muitos momentos de oração, e para que tivessem disciplina com esse diálogo que estabelecemos com Deus a partir do canal que nos foi aberto pelo sacrifício de Cristo. Anteriormente a Cristo, o povo de Deus precisava, melhor dizendo, achegar-se a Deus com outros intercessores ou intermediários, que eram os sacerdotes. E após Cristo ele se faz sacrifício, ele se faz aliança superior, ele se faz o caminho superior e ele se faz sacerdote por nós. Por isso, hoje, nós somos feitos sacerdócio real pelos méritos de Cristo, e com isso podemos e temos a possibilidade de nos achegarmos a Deus em oração e termos as nossas orações ouvidas, porque também Ele intercede por nós, e o Espírito Santo traduz, não é? Melhora, vamos dizer assim, as nossas orações para que cheguem de maneira adequada aos pés do Senhor. Então, como que vemos isso aqui no testemunho bíblico? O livro de Atos nos mostra claramente no capítulo 1, verso 14, que essa igreja vivia em oração. E esse era o combustível, era o segredo espiritual da expansão da igreja nos primeiros dias. Vamos ver lá em Atos 1, verso 14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Lá em Atos 2, 42 também é dito, Atos 2, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Também lá em Atos 4, 31 é registrado, Atos 4, 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em Atos 6, versículo 4, diz assim: e quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Também, lá mais adiante, em Atos 9, verso número 11, é dito: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E também, ainda em Atos 10, verso número 4, é registrado: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é o Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações
e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Não é? Em Atos 13, de 2 a 3, é também registrado: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Também em Atos 16, 25, é dito aí também a respeito da oração, quando registra: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então eles estavam também debaixo de oração. E finalmente, texto lá de Atos 20 e 36, Atos capítulo 20, verso de número 36, é dito o seguinte: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, irmãos, a oração era a chave mestra, era a linha norteadora da obra da igreja primitiva, da igreja dos primeiros dias. Eles não se dispensavam, eles não negligenciavam em nenhum momento a prática da oração. E muitas vezes nós temos, infelizmente, deixado a desejar nesse quesito. Nós precisamos, enquanto igreja, nos dedicar, nos fortalecer em oração e saber que as nossas vidas vão ser vasos de bênçãos, vão ser canais da vontade de Deus aqui na terra, para a expansão do seu reino, para sermos missionários, para sermos crentes que evangelizam, a partir do momento que também nós nos dedicarmos em oração ao Senhor. Uma igreja que não ora, ela vai falecendo gradativamente. E isso não se percebe apenas do ponto de vista material. É possível que uma igreja esteja lotada, esteja abarrotada de pessoas com uma estrutura tecnológica e de edificação maravilhosa do ponto de vista do prédio, mas das pessoas ela pode estar muito fraca, pobre, não é? Cega, nua, do ponto de vista lá daquela advertência que Jesus faz às igrejas do Apocalipse, não é? Estávamos pobres, cegos e nus, porque nada temos a oferecer. Nós nos fortalecemos, meus irmãos, com as armas espirituais. E precisamos saber que a armadura de Deus, incluindo aí também o elemento da oração, precisam estar à nossa disposição sempre, todos os dias. Precisamos ter este cuidado, essa disciplina de zelar pela nossa vida de oração, para que com isso possamos ser úteis sempre nas mãos do Senhor para alimentar a nossa comunhão com Ele e crescermos na sua obra. É por isso que então vemos claramente que a oração era o alimento, era o grande segredo espiritual de crescimento da igreja primitiva. Por isso, meus irmãos, com isso que registramos aqui hoje, esses 4 pontos: primeiro, a igreja local deve coordenar o trabalho missionário, recrutando, treinando, enviando, sustentando e recebendo relatórios dos missionários. O método utilizado pela igreja primitiva para expandir-se missionariamente era organizar igrejas locais. A obra missionária é a tarefa mais importante da igreja. E finalmente, esse último, a oração, era o segredo espiritual que alimentava a comunhão da igreja primitiva. Então nós encerramos hoje, graças a Deus, essa primeira etapa. Esse ano inteiro nós vamos abordar sobre missões, e eu quero te convidar para você meditar, pesquisar sobre esse tema, para que na nossa igreja, no nosso grupo do WhatsApp, e até comentando aqui nos nossos vídeos do YouTube, da nossa Igreja Presbiteriana de Ananindeu, você possa também dar a sua contribuição, comentário, deixar a sua pergunta, que nós vamos nos esforçar ao máximo para te atender, para responder também a sua indagação e receber esse feedback seu com respeito ao avanço do nosso estudo. Então, o livro de Atos é um manual de missões. Encerramos aqui esse primeiro tema para dizer que nós descobrimos nesse manual que a evangelização precisa ser prioridade da igreja. A igreja ela vai fazer assistência social, a igreja ela vai cuidar das crianças, a igreja ela vai investir em louvor, a igreja ela vai investir nos prédios, ela vai investir em formação, em capacitação, mas prioritariamente a igreja precisa ser evangelizadora. Precisa ser uma igreja proclamadora do reino. Essa é a prioridade da igreja.
O Espírito Santo é o grande executivo desse trabalho, ele é o grande gestor, porque é ele que coordena, que capacita, ilumina, que abre as nossas mentes e corações para entender a verdade do Evangelho e nos capacita para, com esse entendimento, repassarmos também o seu Evangelho com intrepidez para todos aqueles que ainda não ouviram do amor de Deus. É ele que separa os missionários, que recruta, não é, na sua sabedoria, na sua instrução eterna, né, sendo ele tão Deus quanto o Filho e o Pai. Ele que reveste de poder os seus servos para que cumpram o seu chamado também com satisfação. É ele que mostra o campo de trabalho, é ele que providencia o recurso, o sustento, e é ele que aplica a mensagem pregada no coração dos ouvintes, incorporando-os no corpo de Cristo, que é a igreja. Esse livro de Atos, meus irmãos, poderia ser, ao invés, melhor dizendo, de Atos dos Apóstolos, seria muito melhor o título dele fosse Atos do Espírito Santo, porque o livro de Atos é isso. Ele nos mostra, além de um manual do povo de Deus, um manual missionário, ele é também um manual de entendimento sobre o poder e a eficácia da ação do Espírito Santo na vida da sua igreja. Esse é um livro que não possui fim. Ele tem 28 capítulos, mas nós somos o capítulo 29 em produção. Nós somos o capítulo 29 que não termina, que continua, que perdura através dos séculos, levando o Evangelho do Senhor, sendo luz e sal dessa terra. E nós, enquanto igreja, precisamos nos despertar para isso, meus irmãos. Esse é o livro que não possui fim, pois está à espera de novos capítulos que serão e que têm sido escritos ao longo da história, à medida em que o povo de Deus confirma o dom do Espírito Santo na sua santa cadeira de comando, como diz Arthur T. Pierson, que é um grande escritor sobre esse tema. Que Deus nos abençoe. Eu quero deixar 3 perguntas para que você reflita no seu lar. A primeira: o que é mais importante, quantidade ou qualidade no quesito expansão missionária? Será que uma obra missionária só vai dar certo quando tiver muita gente? Pense bem nisso. Em segundo lugar, qual a importância do livro de Atos para a igreja hoje? De acordo com tudo que nós vimos, o que você pensa a respeito disso? Será que ainda há aplicação desses princípios do livro de Atos para os nossos dias atuais? Será que podemos repetir os modelos, considerando que nossa circunstância é diferente do que a igreja fez nos seus primeiros dias ainda hoje? E em terceiro e último lugar, eu quero aqui apenas citar uma frase de John Wesley, que foi um grande avivalista do século XVIII nos Estados Unidos da América, e ele diz o seguinte: tua incumbência única sobre a terra é salvar almas. Deus não nos dá nenhuma outra missão que não seja essa. Ah, mas eu trabalho com música. Mas a tua música precisa contribuir para a salvação de almas. Ah, mas eu trabalho com a parte de design gráfico na igreja, elaborando cartazes e folders, boletins e enfim, banners. Mas isso precisa contribuir para a salvação. Ah, mas eu trabalho na junta diaconal, eu recepciono os irmãos, cuido e zelo pela ordem dos cultos e das celebrações, mas isso precisa contribuir para a salvação daqueles que ainda não receberam a Cristo. Por isso, irmãos, é que Paulo aos Coríntios escreve com muita sapiência, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Que a tua vida seja um canal da glória de Deus, um canal da bênção de Deus na terra. E para isso que possamos apreender todo este ensinamento que não só o livro de Atos, como também toda a palavra nos traz, para que cresçamos na nossa missão, no cumprimento do nosso chamado, que é sermos seus servos submissos e obedientes para louvor e honra do seu nome. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu encontro você semana que vem. Não perca conosco o nosso estudo bíblico às 19h30, todas as quartas-feiras, no nosso grupo e também no nosso canal oficial do YouTube. Que a graça e a paz esteja contigo.